Olá, tudo bem? Como é que você tá? Deu para perceber já que o tema impeachment está inundando aí o noticiário diário aqui no Brasil. Depois da demissão do ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, partidos políticos, representantes da sociedade civil organizada, até a Associação Brasileira de Imprensa, ou já encaminharam, ou pelo menos manifestaram a intenção de encaminhar pedidos de impeachment até a Câmara dos Deputados. Mas já que esse assunto está sendo muito falado, é bom a gente ficar por dentro do que realmente significa. Você sabe o que é, efetivamente, o impeachment? Como se dá um processo de impeachment? É sobre isso que eu vou falar agora, claro, com base em fontes confiáveis da área jurídica, tá bom? Pode confiar em mim. Mas antes eu te peço, compartilhe, comente, curta esse vídeo e, claro, se inscreva no meu canal. E vamos lá! Impeachment significa impedimento em português e é um termo que os juristas usam para designar quando há o afastamento e a perda de mandato por parte de agentes públicos que tenham cometido os chamados crimes de responsabilidade. Aí você pode estar me perguntando agora o que são esses crimes de responsabilidade. São infrações político-administrativas que estão previstas em lei e que ferem a Constituição. Eu vou dar alguns exemplos desses crimes só para você ter uma noção. E vou falar no âmbito da Presidência da República, para facilitar o exemplo aqui para você. Seria um crime de responsabilidade a apropriação indevida de recursos públicos. Um outro exemplo seria até a gestão inadequada desses recursos públicos. Crimes de ameaça à segurança nacional, crimes de ameaça à democracia. Eu trouxe alguns exemplos para você ter uma ideia do que seriam esses crimes de responsabilidade. Quem são esses agentes públicos que podem sofrer um processo de impeachment? A nível nacional, federal, presidente da República, ministros do Supremo Tribunal Federal, ministros de Estado, procurador-geral da República. A níveis estadual e municipal, temos governadores que podem sofrer esse tipo de processo, secretários de Estado e também prefeito. Muito importante eu trazer essa informação para você. Todo cidadão, seja ele um agente público, seja ele um representante da sociedade civil, seja ele uma pessoa qualquer, que seja eu, que seja você, que tenha como comprovar que está havendo crimes de responsabilidade por parte de algum agente público, é nossa obrigação oferecer uma denúncia, uma acusação para quem deve dar andamento a esse possível processo de impeachment que venha a ser aberto. Supomos que um presidente da República tenha cometido crimes de responsabilidade. O primeiro passo de quem vai fazer uma denúncia, tendo provas, né? Não é qualquer pessoa que vai denunciar, é preciso ter provas, algum tipo de prova de que o crime está sendo cometido. Então, o primeiro passo nessa situação é oferecer essa denúncia, essa acusação para a Câmara dos Deputados. A Câmara dos Deputados vai analisar essas provas, esses argumentos de quem está apresentando essa acusação, e se 2/3 dos deputados decidirem que essas acusações devem ser investigadas, o processo de impeachment segue para o Senado Federal. Bom, se os senadores concordarem que essas acusações merecem ter prosseguimento, o que vai acontecer? No caso do presidente da República, de um presidente qualquer, que é o exemplo que a gente está utilizando, ele vai ser afastado do cargo e quem vai assumir interinamente no lugar dele é o vice-presidente da República. Bom, ele só vai retornar a esse cargo, esse presidente, se ele for absolvido do processo ou então se transcorrer um prazo aí de 180 dias e o processo não tiver sido concluído. Aí ele vai ser reempossado, entre aspas, né? Ele vai voltar a tomar posse desse cargo dele, só que isso não significa que esse processo de impeachment vai ser paralisado. Ele vai continuar da mesma forma. Agora, no decorrer desse processo no Senado, se os parlamentares, pelo menos 2/3 deles, decidirem que as acusações têm fundamento, que o presidente da República vai ser acusado e condenado por esses crimes de responsabilidade que foram citados lá no comecinho do pedido, que foi protocolado na Câmara dos Deputados,
Aí esse presidente da República vai perder o mandato dele, vai ficar inelegível por 8 anos e o vice-presidente que tinha assumido interinamente vai assumir definitivamente, pelo menos até o fim do mandato. Eu disse para você um pouquinho antes que, dependendo do cargo público, há algumas mudanças aí nesses ritos processuais. Mas são pequenas mudanças. Por exemplo, eu trouxe para você o rito no caso de presidente da República e ministros de Estado. Se esse pedido de abertura de processo de impeachment for acontecer aí no âmbito de um ministro do STF ou de um procurador-geral da República, o rito não vai ser muito diferente, só que em vez de passar pela Câmara dos Deputados, ele vai acontecer desde o protocolo aí desse pedido no Senado Federal. Para os casos aí de abertura de pedidos de impeachment, de processos de impeachment de governadores, de prefeitos, de secretários de Estado, a abertura desse processo tem que acontecer no Poder Legislativo, nos níveis estadual ou municipal, de acordo aí com a esfera de atuação desse acusado. E para fechar o vídeo de hoje, uma perguntinha para você. Quantos presidentes da República brasileiros já sofreram processos de impeachment e foram afastados, hein? A resposta é 4 presidentes. Os 2 primeiros em 1955, quando o Congresso Nacional, tanto o Senado quanto a Câmara dos Deputados, aprovaram o impedimento dos presidentes Carlos Luz e Café Filho. Os outros 2 casos são mais recentes, mais conhecidos, que foram o impeachment do Fernando Collor de Mello em 1992, que foi o caso também bastante famoso, que ficou marcado aí na história, e o outro impeachment foi o da ex-presidente, aliás, Dilma Rousseff, em 2016. É isso, gente. Deu para entender direitinho sobre esse assunto que é um pouquinho complexo? Se ficou alguma dúvida, é só deixar aqui para mim nos comentários, tá? Não se esqueça também de curtir, de compartilhar esse vídeo, isso é muito importante para mim, e de se inscrever aqui no meu canal. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá!